Oiê, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo combo, a gente vai ter relato de cocriação, vai ter desenvolvimento pessoal, vamos ter também aqui questão de relacionamentos, vai ter um monte de coisa, então fica aí que já já eu tô de volta. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Mariana Meira e eu falo sobre espiritualidade sem cunho religioso e falo também sobre cocriação, prosperidade, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Então, se você gosta desse tipo de assunto, aproveita para dar uma olhadinha nos outros conteúdos aqui do canal após assistir esse vídeo, tá ok? Aproveita também para mandar um beijo a todos os inscritos. Muito obrigada a todos vocês, né? E é isso, vamos para o tema de hoje. Hoje eu estou bem mais descontraída, né? Porque vai ter relato de cocriação, eu vou trazer um pouquinho um assunto que estava, assim, meio latente para que eu dissesse hoje, né, aqui nesse vídeo. E, primeiramente, o assunto principal de hoje é o tipo de pessoas que a gente tem que afastar do nosso caminho, não dar ouvidos a esse tipo de pessoa, né? Porque muitas vezes a gente vai pedir um conselho e essas pessoas não são as boas conselheiras para nós, né? E se a gente acaba caindo, né, no conselho que essa pessoa nos deu, entre aspas, né, a gente acaba se dando mal. E eu vou trazer aqui duas histórias, vou tentar ser breve para o vídeo não ficar muito longo, né? Sobre coisas que aconteceram comigo e que foram coisas que eu conquistei. Entretanto, foi graças a eu não dar ouvido a esses maus conselheiros. É isso. Então, vou trazer duas questões aqui também, que essas histórias elas trazem um pouco de relatos de cocriação, de coisas que eu consegui concretizar, né? Mas eu acho que essas histórias são muito boas para vocês entenderem o contexto, né? E o tipo de pessoa que a gente não pode dar ouvidos, né? Bom, primeiramente eu vou contar a história de um psicólogo. Eu não tô fazendo esse vídeo com o intuito de denigrir a imagem de ninguém, pelo amor de Deus, gente. Eu só tô contando um relato pessoal, né? E, enfim, na escola que eu estudei, eles tinham acompanhamento com psicólogo. E aí eles perguntaram para os alunos quem queria fazer um acompanhamento com psicólogo. Eu achei algo interessante, porque eu nunca tinha ido num psicólogo. Aí eu falei, eu quero ir ver como é que é. Que pessoa meio curiosa, né? E ok, aí eu cheguei lá, tal, expliquei, eu falei, olha, na verdade eu fiquei curiosa pra saber como é que era. Eu tava no ensino médio. E, resumidamente, esse psicólogo, ele começou a conversar, né, comigo. E ele começou a perguntar coisas da minha vida, da minha família, perguntou os nomes completos dos meus pais, sabe? E na época, aí ele perguntou se meus pais tinham faculdade, né? Aí eu falei que não. Aí eu, tipo assim, foi algo breve, óbvio, porque foi tipo uma consulta, entre aspas, né, com esse psicólogo da escola, e ele falou assim pra mim: então, seus pais não têm faculdade, você nunca vai conseguir fazer uma faculdade, você nunca vai conseguir se formar. Aí eu, como assim, né? Não, porque geralmente a gente tende a seguir os passos dos nossos pais e, enfim, se eles não conseguiram se formar, você também não vai conseguir se formar. E esse foi a primeira história que eu tenho pra contar pra vocês, né? E eu lembro que eu fiquei assim, horrorizada. Só que na época, ele me falou isso, eu era adolescente, eu fiquei, meu Deus, tipo, o que ele tá falando? Só que você fica com aquelas incertezas, porque você ainda não, digamos assim, você ainda não tá formado nem nada, né? E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, como eu sou uma pessoa muito rancorosa, eu lembrava dessa história e eu falava, não,
eu vou fazer diferente, eu vou fazer diferente, eu vou conseguir me formar. E olha, gente, que foi tipo assim, o ó do borogodó pra eu me formar, porque eu trabalhava, estudava, eu acho que muita gente faz isso e sabe como que é puxado, né, a rotina de uma faculdade, né? E na época, eu lembro que eu pensava nesse psicólogo e eu falava, eu vou fazer diferente, que é pra mostrar que eu sou capaz de me formar. E eu me formei, né? E aí, trazendo para a cocriação, esse é um ponto importante, né? Que quando você quer conquistar algo, você tem que pôr as mãos na massa, né? Eu coloquei muito as mãos na massa nessa época. Realmente, eu me empenhei bastante para que eu conseguisse me formar. E se eu tivesse escutado esse psicólogo, como é que seria a minha vida, né? Eu fico pensando, e se eu tivesse dado ouvidos e falado, nossa, ele realmente é da área, ele deve entender, né? Então, acho que é isso mesmo, né? Eu estou condicionada a ser como os meus pais, né? E nessa parte enfim, de se formar, né? E enfim, ele me fez ali, né, uma consulta de pouco tempo, não sei se nem deu uma hora, né? Pegou algumas informações lá e já tirou uma opinião lá. Ele teve uma pré-opinião formada sobre minha vida inteira, né? E, enfim, às vezes a gente precisa tapar os nossos ouvidos para esse tipo de conselheiro, né? Outra história que eu quero trazer aqui foi sobre, quando eu estava no ensino médio também, sobre algo que me falaram, né? E quando eu tava no ensino médio, eu, assim, tava numa indecisão, porque como eu moro aqui no Japão, eu fiquei pensando, será que eu volto pro Brasil pra fazer faculdade lá? Será que eu fico aqui e faço uma faculdade aqui? Será que eu vou pra uma universidade brasileira no Japão ou japonesa, né? Aqui tem universidades internacionais, né? Seria essa palavra. Enfim, essas universidades que falam inglês, né? Que não necessariamente você precisa saber o japonês para entrar, né? E aí eu tava fazendo, digamos assim, uma pesquisa da opinião de todos os professores e pessoas possíveis, né? Para que eu pudesse tomar a minha decisão. Então eu fui entrevistando uma galera na minha escola e, enfim, e pessoas do meu convívio, né? E fui perguntando o que cada um achava, né? E eu lembro que eu pedi para marcar uma reunião com o dono da escola, porque eu queria saber a opinião dele também, né? Já que ele era o dono de uma escola voltada a alunos estrangeiros, né? Qual que era a opinião dele? E na época, ele falou assim pra mim, porque eu cheguei falando qual que era o meu intuito, né? O meu intuito era, na época, era me formar em letras em uma faculdade internacional aqui no Japão, porque eu não sabia o japonês na época, né? Então, mas eu sabia o inglês, então fazer letras em inglês em alguma faculdade internacional aqui no Japão e dar aula de inglês em escolas japonesas, né? E, meu Deus, tive um insight agora, que eu vou falar depois no final do vídeo. E aí, ele falou assim pra mim que era uma bobagem o que eu tava, tipo, pretendendo fazer, que eu jamais iria pisar meus pés na escola japonesa, porque eu era brasileira, minha cultura era brasileira, e seria muito difícil entrar no mercado de trabalho japonês, né? Mas eu tinha essa vontade de trabalhar na escola japonesa, né? Mas ele destruiu meus sonhos ali. E aí passou-se muitos anos, né? E na época ele falou assim: ah, faz uma faculdade brasileira e vem trabalhar aqui com a gente, né? Faz, sei lá, uma faculdade de letras, né? Vem trabalhar aqui na escola. Cheguei a trabalhar lá, né? Pra quem me conhece pessoalmente deve saber de onde que eu tô falando, né? Mas eu não vou falar o nome aqui, né? Pra ficar, enfim, pra não envolver, né? O local onde eu trabalhei. E aí nisso eu fiz a faculdade,
me chamaram para trabalhar lá logo que eu entrei na faculdade, então eu entrei na faculdade e já comecei a trabalhar lá ao mesmo tempo, né? E o que aconteceu? Passou-se um tempo, eu ainda tinha essa vontade de trabalhar em ambiente, tipo, voltado para japoneses, né? E eu me empenhei para isso e eu fui vasculhando e até que eu cheguei na escola japonesa. Só que quando eu cheguei na escola japonesa, parece que essa história ela tinha sido esquecida assim dentro de mim, né? E eu fui trabalhar em um ambiente japonês, fazendo o mesmo trabalho que eu fazia na escola brasileira, né? Então, o que aconteceu, né? Eu acho que para que isso chegasse até a mim, primeiramente a gente tem que soltar que as coisas chegam no tempo certo, né? E então não adianta você também ficar com aquela ânsia, né? Com aquela ansiedade de querer logo que as coisas aconteçam, porque tudo tem um tempo certo e quando o universo achar que você está preparado, ele vai mandar para você, né? Enfim, quando eu cheguei na escola japonesa, né? Aí eu relembrei dessa história que tinha acontecido. E eu fiquei pensando, realmente eu acho que eu não me... Na época eu me deixei abalar um pouco, tanto é que eu desisti de entrar na faculdade internacional para fazer letras aqui no Japão. Eu acabei optando por pedagogia na faculdade brasileira, né? Mas foi o certo para que as coisas se encaminhassem e eu pudesse entrar na escola japonesa, né? Então, hoje eu trabalho na escola japonesa não como tradutora, mas eu trabalho realmente, né, atendendo crianças japonesas, né? Enfim, o ambiente é predominantemente japonês. Eu sou, acho que a única brasileira na minha área. E eu lembro dessa história, eu fico pensando, e se eu não tivesse me esforçado e se eu tivesse dado bola para aquilo que ele me falou também, né? Então, o insight que eu tive, aproveitar para falar, para eu não esquecer, né? É que além disso, hoje eu sou professora voluntária de inglês. Só que não na escola japonesa em si, né? Mas é numa instituição. E eu dou aula de inglês também. Então tudo chega no tempo certo, né? E na verdade, tanto o meu trabalho atual quanto as aulas de inglês voluntárias são duas coisas assim que eu adoro, que eu faço do fundo do meu coração. E eu até brinco, né, com o meu esposo, porque na verdade eu tenho que pagar uma taxa para poder dar aula de inglês, né? Que é uma taxa de inscrição que todos têm que pagar, tanto alunos quanto os professores, né? E eu brinco com ele, eu falo, eu pago para dar aula, né? Eu pago para ir lá dar aula de inglês, né? Mas é algo assim que, se eu tivesse dado ouvidos, eu acho que nada disso ia ter acontecido. Então, para que isso tivesse chegado, quando a gente fala de cocriação, eu entendo que esse processo ele conseguiu ocorrer devido ao fato de eu ter desejado algo muito forte no passado e ter soltado, né? Porque na época eu pensei, bom, acho que ele deve ter razão e, né? Talvez seja melhor eu entrar aqui na escola brasileira mesmo. E eu fiz isso, só que depois eu fui mudando minha mente aos poucos e pensando, não, eu posso conquistar coisas maiores, né? E me empenhei para isso. Então, muita mão na massa e também soltar para que as coisas cheguem no momento certo, né? E esse é o recado que eu tenho para você que está assistindo esse vídeo hoje, né? Muitas vezes a gente vai se deparar com maus conselheiros, né? E as pessoas, às vezes elas vão falar a opinião delas, mas a opinião delas é delas. Se você tem um sonho de conquistar algo, se você, enfim, tem aquele desejo,
de se aprimorar em algo, de trabalhar em alguma profissão, de fazer algo que você realmente quer, que você realmente gosta, se empenhem, embora as pessoas ao seu redor possam estar te julgando, falando várias coisas que possam te colocar para baixo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você que tem que reconhecer o seu verdadeiro potencial e você que tem que, enfim, saber onde que você quer chegar, independente do que as outras pessoas pensam, independente do que as outras pessoas falem, né? Faça aquilo que te deixa feliz, se empenhe para que você consiga conquistar as suas metas, né? E porque muitas vezes a gente se deixa baquear pelo que as pessoas falam. Às vezes a gente pode pensar, realmente eu acho que essa pessoa tá certa e eu acho que eu não tenho realmente vocação para isso, eu acho que eu não tenho capacidade para aquilo. E na verdade, as barreiras, elas são psicológicas, a gente que cria nossos próprios muros, tá ok? Então, desfaça os muros dentro da mente de vocês para que vocês consigam conquistar aí, né, os seus objetivos de forma mais rápida, enfim, de forma que cheguem a vocês com mais facilidade, tá ok? E é isso, esse vídeo já tá ficando muito longo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho também para receber as notificações de vídeos novos. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!